Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, a primeira quarta-feira de 2026 e eu vou começar perguntando: curtiu muito a virada do ano? Conta aí pra mim quem é que pulou ondinha, quem é que comeu lentilha, quem que guardou a sementinha de romã na carteira. Ah, é tudo simpatia de velho, nem vem, passei dos 40 já, tenho tudo isso na minha bagagem, no meu acervo de histórias para contar, de viradas de ano, de réveillons. Bom, mas a gente está aqui para ouvir mais um bloco de capítulos do nosso primeiro livro da coleção A Pedra da Luz. E é isso que a gente vai fazer. Então, bora lá, deixa seu like, manda um comentário aí para mim, responde, a pergunta, comenta aí, me ajuda a crescer o canal, para que o nosso canal se conecte com mais pessoas e que a gente consiga se conectar a mais pessoas e divulgar mais e mais essa obra incrível desse autor incrível que é o Christian Jaque. Então vamos começar? Capítulo 52. Grávida pela segunda vez, Serqueta aguardava angustiada os resultados dos testes. Quando dera à luz uma menina, seu marido fora tomado de violenta cólera e recusara-se a ver a criança, que seria criada pelas amas e não deveria aparecer diante do pai. Oficialmente, o primogênito deveria ser menino. Merry, às vezes, lamentava não ser grego ou hitita. Nos países deles, a lei não proibia eliminar as meninas indesejadas. Como seu corpo possuía excelente irrigação sanguínea e uma boa oxigenação, Serqueta tinha certeza de uma gravidez tranquila e de um parto com sucesso. Mas o importante era o sexo da criança. Há 2 semanas, ela urinava diariamente em 2 sacos, um deles contendo trigo, tâmaras e areia, o outro, areia, tâmaras e cevada. Se o trigo germinasse primeiro, Serqueta daria à luz uma menina, se fosse a cevada, a um menino. O resultado não deixa dúvidas, anunciou-lhe o ginecologista. Você está com uma aparência magnífica, meu caro Merry, exclamou o prefeito de Tebas. Os militares admiram-no muito, e as grandes manobras que você dirigiu foram muito apreciadas pela população. Ela sente-se protegida e resguardada de qualquer perigo. O mérito cabe aos oficiais e aos homens da tropa cuja disciplina é exemplar. Mas foi você quem deu as ordens. Inspirando-me nas suas recomendações, lembrou Merry. O prefeito gostou da observação. Já se refez da morte do seu sogro? Será que algum dia vou conseguir refazer-me? Ele tinha tanta personalidade, tanta competência, que sua ausência deixa um enorme vazio. Minha mulher e eu evocamos sua memória todas as noites. Sem dúvida, nunca nos consolaremos do desaparecimento dele. É claro. Contudo, é preciso pensar no futuro e não há melhor remédio para uma grande dor do que o trabalho obstinado. Você é competente, consciencioso e metódico. Todas essas qualidades farão de você um excelente tesoureiro-chefe da nossa aprazível cidade de Tebas. Merry pareceu surpreso. É uma função de importância capital. Não sei se cabe a mim decidir e sei que não estou errado. Tornando-se meu braço direito, você será responsável pela prosperidade da nossa querida cidade. Quanto a mim, vou afastar-me um pouco. Merry sabia que o prefeito precisava de todo o seu tempo para desmantelar as facções que procuravam enfraquecê-lo e para lutar contra os inúmeros candidatos dispostos a tomar o seu lugar. O senhor propõe-me uma missão exaltante, mas um motivo de força maior impede-me de aceitar. Qual? É-me impossível suceder ao cargo do meu sogro. Seria um choque muito cruel para minha esposa. Tranquilize-se, vou chamá-la à razão. Merry, Tebes precisa de você. Em certas circunstâncias, não é preciso sacrificar um sentimento pelo interesse geral?
Mary sentia vontade de dançar. Depois de ser confirmado no controle das Forças Armadas, tinha as mãos nas finanças públicas. Doravante seria o melhor apoio do prefeito que, como bom estrategista, delimitara claramente os respectivos territórios. Para Mary, uma gestão profícua e irrepreensível. Para o prefeito, o poder representativo. Provavelmente ele não acreditara no afeto eterno de Mary em relação ao sogro. Porém, não tinha a menor suspeita da realidade. O fato de um assassino continuar impune e tomar o lugar de sua vítima provava ao tesoureiro-chefe de Tebas que a lei de Maat não passava de uma fábula inventada por falsos sábios encerrados nos templos, longe da realidade. O velho mundo dos faraós não tardaria a desaparecer, sendo substituído por um estado conquistador, dotado de uma fé inabalável no progresso e capaz de impor-se às civilizações decadentes. Para dominá-las, Mary usaria o talento de seu amigo Dacter, que não seria impedido por nenhum escrúpulo moral. Graças a um clã de homens novos no seu gênero, sem nenhum apego à tradição, o Egito transformar-se-ia rapidamente num país moderno, onde reinaria a única lei que Mary respeitava, a lei do mais forte. Uma hábil maquiagem jurídica e algumas declarações públicas bem concebidas acalmariam as consciências reticentes de alguns altos dignatários, sem demora conquistados pelas vantagens pessoais obtidas com a nova situação. Quanto ao povo, ele era feito para ser subjugado, e ninguém se revoltaria diante de uma polícia e de um exército bem organizados. Restava um obstáculo considerável: Ramsés o Grande. No entanto, o soberano era muito idoso e sua saúde estava cada vez mais fraca. A despeito de sua robusta constituição e da excepcional longevidade, a morte acabaria chegando. A ideia de um atentado que apressasse o desaparecimento de Ramsés não devia ser excluída, mas seria necessário um número enorme de precauções para que uma investigação não chegasse até Mary. Seria melhor corromper as pessoas à volta do futuro faraó Merneptah, com a esperança de abortar o seu reinado e de pôr no lugar um testa de ferro, controlado por Mary. O tempo favorecia-o. Ele não podia, de forma alguma, ceder à impaciência, com o risco de dar um passo em falso que lhe seria fatal. O objetivo maior continuava sendo o lugar da verdade. Graças aos segredos desse lugar, Mary seria o único mestre das duas terras. Entretanto, atacá-lo seria chocar-se de frente com Ramsés. Até que a relação de forças virasse a seu favor, Mary deveria contentar-se com ofensivas indiretas, sem deixar de abalar as estruturas do edifício. Com os seios nus, perfumada com olíbano, cabelos soltos, punhos e tornozelos enfeitados com enfiadas de cornalina e de turquesa, Serqueta pulou no pescoço do marido. Está voltando muito tarde, não aguentava mais esperá-lo. O prefeito reteve-me. Ele é um hipócrita e um homem sem coração. Desconfie dele. Acabou de me nomear tesoureiro-chefe de Tebas. Serqueta afastou-se do comandante para contemplá-lo. O cargo do meu pai. Magnífico! Como estava certa ao desposá-lo, Mary. Você é realmente um homem notável. Evidentemente, só manifestei um entusiasmo moderado e cantei louvores ao seu venerado pai, afirmando que, sem dúvida, você ficaria entristecida ao ver-me tomar o lugar dele. O prefeito vai intervir para que você reconheça que não se pode viver no passado e para que eu aceite a nomeação. Conte comigo, querido. Representarei o papel de moça chorosa e acabarei aceitando a dura realidade da vida, pondo flores todos os dias na tumba do meu pobre pai, prematuramente desaparecido. Mas, diga-me, vamos ficar ainda mais ricos? Com certeza.
mas tenho de ficar vigilante para que ninguém possa acusar-me por desvio de fundos. Papai não o considerava um extraordinário manipulador de números? A administração de Tebas é difícil e complicada. Precisarei de muitos anos para dominá-la, mas acabarei conseguindo. E depois? O que quer dizer, Serqueta? Não tem ambições maiores? Parece-me que essas perspectivas de carreira não são tão insignificantes. Serqueta abraçou o oficial superior. Espero mais de você, meu querido. Merry fez amor com a esposa com a brutalidade habitual e não lhe revelou seus verdadeiros projetos. Nem ela, nem qualquer outra mulher teriam inteligência suficiente para perceber sua amplidão. Porém, a filha do ex-tesoureiro-chefe de Tebas seria uma aliada fiel e útil. Com a cabeça pousada no torso robusto de Merry, Serqueta falou com voz emocionada. Fiz os testes de gravidez do ginecologista. E os resultados? O trigo germinou primeiro. Isso significa que, infelizmente sim, estou esperando outra menina. Merry esbofeteou a mulher por diversas vezes. Você me traiu, Serqueta. Preciso de um filho e não de filhas. Esta terá a mesma sorte da primeira. Envie-a para onde quiser, desde que ela nunca apareça na minha frente. Perdão, Merry, perdão. Não quero saber de desculpas. O que eu quero é um filho. E exijo que amanhã mesmo você assine em meu favor um ato de renúncia a todos os seus bens, dos quais serei o único administrador. Quem seria tão estúpido para confiar numa mulher que só procria meninas? Vou dar-lhe mais uma oportunidade, Serqueta. E trate de não me decepcionar. Se fracassar de novo, vou repudiá-la. Com o rosto em brasa, caída sobre as almofadas, a esposa de Merry tentou lutar. A lei não permite. E se eu me recusar a renunciar à minha fortuna? Sorrindo, o oficial superior segurou-a pelo queixo. Achei que já havia provado que ninguém me contraria, minha querida. Ou você obedece sem discutir, ou passará a ser minha inimiga. Você não ousaria. Dê à luz essa maldita filha. Livre-se dela. Volte a ser uma esposa atraente e dê-me um menino. Se conseguir, você será uma esposa satisfeita. Enquanto isso, execute as minhas ordens. Fim do capítulo 52. Capítulo 53. O calor era sufocante. Nas colinas que circundavam o lugar da verdade, parecia que a vida fora interrompida. Até os escorpiões permaneciam imóveis e nenhum sopro de vento percorria os vales pedregosos abrasados pelo sol. Paneb, o ardoroso, era o único ser vivo capaz de locomover-se nessa fornalha e de trabalhar com toda a tranquilidade. Com a cabeça descoberta, bebia pouco, contentando-se com a água tépida de um pequeno odre. O rapaz tinha uma ideia fixa: recolher o máximo possível de gipso no pequeno vale afastado, designado por Pai, o bondoso. Por causa das indicações muito vagas, Paneb perdera-se 2 vezes, mas acabara encontrando o caminho certo. Normalmente, seriam necessários pelo menos 3 operários de compleição robusta para fazer esse trabalho. Como não havia ninguém disponível, Paneb não esperou a diminuição do calor nem as ordens do chefe de equipe. Depois de encher as alcofas até a beirada, ergueu-as nos ombros e voltou ao povoado. Esvaziou-as diante do ateliê onde preparavam o gesso. Em seguida, retornou ao vale. Fez esse trabalho esfalfante até o pôr do sol. Néfero, silencioso, acolheu-o na entrada do povoado. — Você, finalmente! Exclamou Paneb. Onde estava? O chefe de equipe mandou-me trabalhar nas pedreiras, depois num estaleiro, para aprender novas técnicas de construção. Você está bem carregado. Parece que, para seguir meu caminho, preciso passar pelo gesso. O gipso é necessário para obter o gesso. Então fui procurá-lo.
Como não especificaram a quantidade, esgotei o vale, se houver necessidade. Aceita uma ajuda? Adquiri o hábito de fazer tudo sozinho. Os dois amigos caminharam até o ateliê. Paneb esvaziou o conteúdo das suas alcofas e contemplou o monte de gipso. Amanhã farei melhor. Hoje de manhã perdi muito tempo procurando o lugar certo. Agora estou com sede. Tenho certeza de que Clara guardou um pouco de cerveja fresca para você. Paneb esvaziou um jarro de 3 litros e devorou uma suculenta refeição, cujo apogeu foi um pombo recheado. Você se arriscou muito, observou Clara. O lugar onde esteve está infestado de cobras e escorpiões. Eles estavam com muito calor. Esses bichinhos só saem à noite. Posso dar-lhe um antídoto. Não é necessário. Não tenho medo deles. Quando tenho um trabalho, ninguém me impede de cumpri-lo. Paneb lançou um olhar enérgico ao amigo Nefer. Você viu a luz estranha que atravessava a porta do sacrário na sala de reunião? Vi sim. Por que os outros se recusam a falar sobre isso? Não sei. E você nem procura saber? O chefe de equipe confiou-me uma tarefa tão importante que ela ocupa minha mente dia e noite. É segredo? Não para um artesão do lugar da verdade, respondeu Nefer sorrindo. O faraó pediu para reformar e aumentar o santuário que ele mandou edificar no povoado, no início do seu reinado. Nébio realizado, escolheu-me para pôr em ação o plano traçado por ele e pelo escriba Ramosé. Isso é uma grande honra e, sobretudo, uma grande responsabilidade. Seja sincero, silencioso. Você não subiu muitos escalões na hierarquia? É verdade, ardoroso. Mas não pode falar sobre isso. Como todos nós, devo manter segredo. E eu estou ficando para trás. Você segue um outro caminho, com outras portas a serem atravessadas e de acordo com o seu ritmo. Não existe nenhuma competição entre nós, e nunca existirá. O dia anunciava-se tão quente quanto o anterior. Paneb, o ardoroso, preparava-se para dirigir-se ao Vale do Gipso, quando o chefe de equipe barrou-lhe a passagem. Onde vai? Procurar gipso. Quem lhe deu essa ordem? Preciso aprender a fazer gesso para obter uma superfície onde possa desenhar. Portanto, preciso de gipso. Pela primeira vez desde a sua admissão na confraria, Paneb olhou atentamente para o chefe de equipe, um homem grave, forte, de fala lenta e olhar severo. Único adepto do lugar da verdade que o jovem colosso não gostaria de enfrentar num duelo. Você ainda não entendeu que aqui ninguém age de acordo com a sua própria fantasia. Não se trata de uma fantasia, mas de uma necessidade. Nébio, realizado, cruzou os braços. Sou eu quem decide quais as necessidades, e uma delas acabou de surgir. Vá procurar gipso, Paneb. Aprenda a fazer o gesso e, depois, reforme as fachadas de todas as casas do povoado. Quando houver terminado, voltaremos a falar sobre sua carreira de desenhista. Alguns operários ficaram célebres na memória do povoado por terem sido capazes de produzir um número incrível de sacos de gessos por dia. 140, luminoso da manhã, e 205, o homem do deus Amon. Paneb, o ardoroso, depois que assimilou a técnica ensinada por Pai, o bondoso, conseguiu despachar do ateliê a céu aberto, onde trabalhava o dia inteiro, 250 sacos. A necessidade de gesso da comunidade variava muito e de acordo com a natureza da obra. Mas, já que deveria dar às fachadas um branco cintilante, Paneb fabricaria primeiro uma enorme quantidade de matéria-prima antes de iniciar um trabalho que o ocuparia por vários meses e que não o entusiasmava.
Entretanto, se desobedecesse ao chefe de equipe, seria condenado à exclusão imediata do povoado. Por isso, Paneb tentava esquecer os ressentimentos ao aquecer o gipso bruto que ele próprio extraíra do solo. Depois da calcinação, a uma temperatura de 200 graus, ele o misturava com água para obter o gesso dos construtores, que era aplicado na parede para eliminar as irregularidades e conseguir uma superfície plana. Seu gesso é melhor do que o meu, confessou Pai, o bondoso. Você domina a técnica da cocção de uma maneira incrível. Comecei a esboçar uma parede com várias camadas de água e de cal, e a passar o gesso na fachada mais estragada de todas as casas do povoado. O que acha? Bom trabalho, Paneb. Continue assim. Você sabia que um dos nossos confrades foi gesseiro durante toda a vida e que ele entregava para os desenhistas superfícies perfeitamente lisas? Melhor para ele, mas isso não me satisfaz. O gesso é apenas uma etapa. Você ainda não conhece todos os segredos. Ele também é usado para misturar os pigmentos aos quais, talvez, você tenha acesso, se o chefe de equipe julgar conveniente. Não se esqueça de que também podemos empregar o gesso como lubrificante por ocasião do assentamento dos grandes blocos de pedra. O jovem colosso prestava muita atenção ao que ele dizia. Antes de tudo, Paneb, procure verificar a qualidade do gesso, do produto obtido. De que maneira? Pai, o bondoso, exibiu um cone de calcário. Isso é uma espécie de proveta que permite testar o gesso e avaliar sua consistência em função do uso a que é destinado. Se você for precipitado, poderá cometer erros graves e seria obrigado a recomeçar. Paneb levou o aviso a sério. Só pensava em se livrar o mais rápido possível da pesada tarefa que lhe fora imposta e, finalmente, entrar para o mundo dos desenhistas. Quando você era aprendiz, Pai, deram-lhe ordens para refazer o gesso de todas as casas do povoado? Só da minha, mas eu não tenho a sua força de trabalho. Aqui a experiência é feita de acordo com o mérito de cada um. Repentinamente, Paneb achou Pai, o bondoso, menos solícito do que parecia. Será que a ajuda que lhe dava era espontânea ou seria uma ordem do chefe de equipe? Procure as boas causas, recomendou Pai. As más não dão frutos. E lembre-se da máxima que guiou todos os mestres de obras. Trabalhe para aquele que trabalha. Fim do capítulo 53. Capítulo 54. Espantados, os moradores do povoado viam Paneb progredir com uma regularidade que despertava a admiração até dos mais indiferentes. Ele trabalhava em cada uma das fachadas com a determinação de um guerreiro que luta pela própria vida, e não desistia enquanto não obtivesse uma superfície lisa, de um branco bonito e brilhante que o sol deixava ainda mais luminoso. Graças a Paneb, o ardoroso, as casas do povoado readquiriam vida. Com olhar irônico, mãos nas cadeiras, o ombro negligentemente apoiado na guarnição da porta, a bela turquesa olhava o jovem colosso. Finalmente você chegou à minha casa. Temia que continuasse a evitar-me. Tenho que cuidar de todas as casas, mas a sua está em ótimo estado. É só impressão. Um gesso novo vai melhorar a aparência. Prefere que eu me queixe ao chefe de equipe? Paneb, o ardoroso, pulou sobre a jovem. Passou-lhe o braço esquerdo em torno da cintura, ergueu-a e levou-a para dentro. Isso é chantagem? Há uma fissura no quarto devido a um excesso de tensão no revestimento no momento da secagem. Para evitar que ela aumente, é preciso acrescentar palha na argamassa. Só cuido das fachadas. Para mim, você pode fazer uma exceção. Ela passou as pernas longas e delgadas em torno da cintura de Ardoroso e beijou-o com tanto ardor
que ele não pôde resistir por mais tempo. Erguendo o delicioso fardo, ele subiu os 3 pequenos degraus que levavam a uma cama de alvenaria, construída num canto do primeiro cômodo. Com 1,80 m de comprimento e 90 de largura, de acordo com as descobertas arqueológicas, a cama era revestida de gesso e decorada com pinturas que representavam uma mulher nua no toucador e uma flautista semi-escondida em convolvuláceas que não usava nada além de um colar. Resguardada e elevada, a cama era confortável, com lençóis pesados e almofadas onde deitaram os amantes. Enganou-se de lugar, Paneb. Isso não é uma cama? Uma cama de ritual, sob a proteção de Hathor, e destinada a fazer renascer todas as manhãs o jovem Horus, para que ele lute contra as forças do mal e preserve nossa comunidade da destruição. Faça-me nascer para os novos prazeres, turquesa. A sacerdotisa de Hathor renunciou à teologia e deixou-se despir pelo amante, cujo entusiasmo encantava-a. Ocupado em acariciar o corpo perfeito da jovem, Paneb não notou a figura de Bes pintada na cabeceira da cama ritual. Bes era um anão barbudo e risonho, que tinha por função fazer nascer um servo do lugar da verdade no seu novo universo. Abre, o administrador-chefe da margem oeste, continuava a adquirir peso. Cada vez mais irritada, sua mulher deixava a atmosfera familiar irrespirável. Ela condenava sua falta de entusiasmo no trabalho, o modo como se vestia, o corte de cabelo, o gosto por vinhos encorpados. Em resumo, não existia entre eles nenhuma harmonia, e a mulher, grande e morena, pretextava dolorosas enxaquecas noturnas para dormirem em quartos separados. Para esquecer o infortúnio conjugal, Abre empanturrava-se de doces. Muitas vezes pensara em divórcio, mas, como a fortuna pertencia à mulher, ele corria o risco de ir para a rua sem recursos. Como não o enganava e geria muito bem o patrimônio deles e a casa, Abre não tinha nenhum argumento contra ela. Impossível, como outrora, entregar-se à preguiça por longas horas à beira do rio, tirar longas cestas e deixar as horas correrem à sombra das palmeiras, pois a megera não lhe dava 1 minuto de paz. No entanto, ela deveria estar satisfeita. Como Merry anunciara, Abre fora mantido nas suas funções e não perdera nenhuma das suas prerrogativas, mas o milagre não era suficiente para sua esposa, cujas exigências ele não compreendia. E como se não bastasse essa louca, havia Merry, 100 vezes mais temível, a despeito da aparência amável e das palavras calorosas. Há muitos anos, Abre assistia à ascensão do novo tesoureiro-chefe de Tebas, com um misto de surpresa e medo. A princípio, acreditara que o pretensioso oficial seria rapidamente destruído por seus superiores ou por dignatários desconfiados. Porém, Merry soubera evitar as armadilhas e mostrara-se mais astucioso do que os adversários. Atualmente, as tropas tebanas dedicavam-lhe uma grande admiração devido às inúmeras vantagens que lhes foram concedidas, consolidadas por ele depois da nomeação à frente das finanças públicas. Merry era o homem forte de Tebas. Tecia sua teia dia após dia, sem que ninguém se incomodasse, como se a conquista do poder fosse inevitável. O prefeito entregara-lhe a gestão da grande cidade, o que Merry executava com tanta competência que lhe valera uma excelente reputação junto ao vizir. Abre deveria rejubilar-se pelas relações privilegiadas com o comandante, mas eram exatamente elas que o deixavam preocupado. Quando se comprometera a executar as delicadas incumbências, esperava que Merry fosse eliminado. Ele teria sido beneficiado pelo seu apoio sem precisar prestar-lhe qualquer serviço. Mas a situação evoluíra num sentido inverso ao que ele esperava, e o comandante não tardaria a pedir-lhe uma prestação de contas.
Como os poderes do seu incômodo aliado haviam aumentado consideravelmente, Abre não podia continuar a fingir que, apesar dos constantes esforços despendidos, não obtivera nenhum resultado. Por isso, depois de mais de 2 anos tentando enganá-lo, o administrador-chefe da margem oeste decidira satisfazer o temível protetor e atacar o lugar da verdade, segundo o desejo de Merry. Abre levantou-se cedo, com a esperança de tomar um desjejum tranquilo. No entanto, nem bem começara a saborear o iogurte matinal quando a fúria surgira para repreendê-lo pelo baixo rendimento das plantações de trigo. Por isso, devorava gulosamente vários bolinhos redondos antes de sair de casa para se dirigir ao povoado dos artesãos. Como aceitavam viver num ambiente assim? Não havia jardins luxuriantes nem palmeiras repousantes, só desertos e colinas áridas onde o sol reinava como senhor absoluto. E mais a obra misteriosa sobre a qual os adeptos do lugar da verdade guardavam segredo desde a sua fundação. Abre não lhes invejava a vida austera, ao mesmo tempo tão próxima e tão distante das margens do Nilo e dos prazeres da cidade. Quando a liteira do administrador-chefe da margem oeste chegou ao primeiro fortim, o guarda núbio de serviço obedeceu rigorosamente às instruções do chefe Sobek. Pediu a Abre que se identificasse e intimou-o a aguardar que o superior fosse avisado da sua presença, antes de lhe dar autorização para prosseguir caminho. Os protestos de Abre de nada adiantaram. Essa atitude confirmava seus temores. Sobek endurecer as medidas de segurança e suprimir os privilégios. Abre havia estudado seu dossiê, desde os primeiros passos na polícia até a nomeação para o lugar da verdade, e chegara a uma conclusão inquietante. Sobek parecia ser um guarda honesto, preocupado exclusivamente com o trabalho. Nenhum indício de corrupção numa carreira irrepreensível. O alto funcionário não tinha, portanto, nenhum elemento favorável a oferecer a Merry para se livrar do núbio íntegro, cuja eficácia era um obstáculo difícil de ser contornado. Nesse meio tempo, Abre decidira comparecer in loco com a esperança de encontrar alguma falha. O chefe Sobek veio ao encontro de Abre. "Algum problema?" perguntou o guarda. "No âmbito das minhas funções, quero simplesmente certificar-me de que tudo está em ordem com os auxiliares." "Vamos até lá." Abre não tinha autorização para entrar no povoado e só podia passar pelos fortins acompanhado pelo chefe de segurança. "Está satisfeito com o seu cargo, Sobek?" "O trabalho é árduo, mas atraente. Se não fosse esse crime inexplicável, ainda sem nenhuma pista?" "Nenhuma. Passaram-se os anos. Ninguém o culpou de nada. Você acabará esquecendo." "Nunca. Um dos meus homens foi morto e algum dia saberei o que realmente aconteceu." "E se o culpado fosse alguém do povoado?" "Essa hipótese não está excluída, mas não possuo sequer o indício de alguma prova." Abre fingiu interessar-se pelo trabalho dos auxiliares e visitou as modestas casas construídas do lado de fora do povoado. Em seguida, foi convidado por Sobek para tomar uma cerveja fresca. "Você não é casado, parece-me." "Não", respondeu o grande núbio, "e não tenho intenção nem a possibilidade de sê-lo. Garantir a perfeita segurança da confraria toma todo o meu tempo. Com o passar dos anos, a vida corre o risco de tornar-se enfadonha", profetizou o administrador. "Você já demonstrou a extensão da sua capacidade. Não gostaria de um outro posto, mais gratificante, menos trabalhoso?" "Não sou eu quem decide, sim o vizir." "Por ocasião de uma audiência privada, poderia falar-lhe em seu favor. Ele deve compreender que suas qualidades merecem mais do que esse trabalho extenuante." Sobek parecia interessado. Abre não acabara de mostrar uma abertura? "Que tipo de promoção eu poderia esperar?"
Perguntou o núbio. A direção da segurança fluvial da região tebana, por exemplo. Você seria adjunto do atual titular, que não tardará a pedir sua reforma, e você assumiria o lugar dele. O que você quer em troca? Por ora nada, meu caro Sobek. É evidente que com esse pequeno empurrão passaremos a ser amigos inseparáveis. Os amigos trocam informações e prestam serviços mútuos, não é? O núbio concordou com a cabeça. Finalmente, Abre daria excelentes notícias ao comandante Merry. Fim do capítulo 54. Capítulo 55. Paneb, o ardoroso, vivia uma paixão devoradora com Turquesa, que o iniciava nos mais sutis e nos mais selvagens dos jogos amorosos. No fim do dia de trabalho, quando o sol descia na direção da montanha do ocidente, o jovem colosso ia à casa da amante saborear a embriaguez de um prazer inesgotável. Passavam-se os meses e Paneb continuava a deixar as fachadas das casas do povoado deslumbrantes. Porém, só desenhava pálidos esboços em pedaços de calcário e relegara a própria casa ao abandono. Passando todas as noites na casa de Turquesa, raramente via o amigo Nefer, que trabalhava no ateliê de projetos sob a direção do mestre de obras Neb, o realizado. Como a beleza do céu ou a do Nilo, a de Turquesa também variava com as estações. Desabrochada no verão, delicada no outono, selvagem no inverno, picante na primavera, ela revelava a Paneb os caminhos infindos do desejo. Logo, todo o povoado ostentaria um branco resplandecente. O gesseiro terminaria a missão que lhe havia sido confiada pelo chefe de equipe e exigiria ser admitido, enfim, no grupo dos desenhistas. Naquele dia, ao entrar na casa de Turquesa, ele já contava em festejar seu sucesso, fazendo amor com a fogosidade de um carneiro reprodutor. Mas encontrou-a vestida com uma longa túnica vermelha e enfeitada com colares e pulseiras de malaquita. Uma peruca usada nas cerimônias deixava quase sério o magnífico rosto. Vou participar de um ritual com as sacerdotisas de Hathor e devo apresentar-me no templo, ela explicou. Vai deixar-me sozinho? Espero que você supere essa desgraça, disse ela sorrindo. Em geral, você só precisa ir ao templo de manhã cedo e no fim da tarde. Sossegue, Paneb. Amanhã à tarde você estará ainda mais ardoroso. Turquesa saiu de casa com um ar tão gracioso que o rapaz teve vontade de atirar-se sobre ela e cobri-la de beijos. Mas sua postura de sacerdotisa, marcada pela dignidade, dissuadiu-o. Turquesa, aceita casar comigo? Vou repetir, nunca me casarei. Ela partiu. Paneb ficou sozinho. Sentiu-se estúpido e inútil. Com um andar arrastado, dirigiu-se para sua própria casa. A alguns metros da porta, sentiu odores deliciosos, como se houvessem espalhado no ar perfumes enfeitiçantes. A porta estava aberta. Uma voz feminina cantarolava uma suave canção. Paneb entrou e viu a esbelta e frágil Uabete Apura, que aspergia o chão com água nitrada depois de fumigar os cômodos com um pó combustível composto de olíbano seco, junça, cânfora, de semente de melão e de avelã. A fumaça ainda saía de um pequeno braseiro para matar os insetos. O que faz na minha casa? Surpresa, a jovem parou. Ah, é você. Não entre agora, vai sujar tudo. Apressada, ela trouxe uma bacia de cobre cheia de água para que Paneb lavasse os pés e as mãos. Você não precisa mais temer os demônios da noite, ela acrescentou, e espalhei alho moído em pó com cerveja em todos os cantos de cada um dos cômodos. A gordura de verdelhão que usei para pincelar as paredes afugentará as moscas. Pode esperar um instante? Ainda não acabei de arrumar o quarto. Uabete Apura pegou uma vassoura de longas e rígidas fibras de palmeira.
dobradas e unidas por meadas, e correu para acabar a tarefa. Com os braços pendentes sem ação, Paneb não reconhecia o interior da sua casa. Nos 2 primeiros cômodos, ainda no dia anterior, mobiliados apenas com uma esteira, agora havia banquinhos, cadeiras dobráveis, pequenas mesas resistentes com 50 centímetros de altura, 70 de comprimento e 40 de largura, lamparinas com suportes, vasos de barro cozido, arcas com tampas achatadas e abauladas, cestos, canastras e sacos. A jovem pregara ganchos de madeira por toda a parte e neles pendurara alcofas. Paneb achou um quarto limpo e perfumado, onde estavam instaladas 2 camas de boa qualidade, uma de 1,95 m de comprimento e a outra de 1,75 m, ambas com sólidas traves para segurar um estrado de junco trançado, com esteiras e lençóis novos. Com uma escova de caniços presos em uma argola, o abete apura dava brilho no chão. Pode examinar a cozinha. Não falta quase nada. Levei umas jarras de óleo e de cerveja para o primeiro porão e conservas de carne para o segundo. Você precisa instalar umas pranchas para mim na sala de banhos para o material de toalete e comprar 1 ou 2 panelas. Depois, vamos ver. Se você fizer um pequeno armário de madeira onde eu possa colocar o espelho, os pentes, as perucas e os grampos, serei a mais feliz das mulheres. E não podemos esquecer a latrina. Eu a desinfetei, mas as muretas de tijolo que apoiam o assento de madeira são baixas demais. Você podia arranjar um tempo para levantá-la e para verificar a saída dos canais de evacuação da água usada. Paneb o ardoroso sentou-se pesadamente sobre um sólido banquinho de 3 pernas, como se tivesse percorrido uma longa distância. Mas, o que é que você faz aqui? Você está vendo. Estou pondo um pouco de ordem. Todos esses móveis? É o meu dote. Eles me pertencem e utilizo-os da maneira que quiser. Você não podia continuar a viver só com uma esteira que, além do mais, está num estado lamentável. E tenho a impressão de que sua alimentação não é conveniente. Sem querer ofendê-lo, você até definhou um pouco. Não censuro, pois você trabalha mais do que qualquer operário e embelezou todas as casas do povoado. Ninguém vai parabenizá-lo, mas os moradores estão satisfeitos e a maior parte deles considera-o um gesseiro excepcional. Se você os escutasse, não mudaria de ofício. O abete apura era uma curiosa mistura de timidez e segurança. Sua voz parecia delicada, as atitudes envergonhadas, mas não duvidava da legitimidade do seu procedimento. As palavras dela fizeram Paneb compreender que a vida havia caído em outra armadilha. Ao dominar a técnica do gesso e ao desafiar o povoado ao qual certamente mostrara sua força e perseverança, não negligenciara outra vez o seu ideal. Por causa da faxina, deplorou o abete apura, só preparei um jantar medíocre. Pão torrado, purês de favas e peixe seco. Amanhã farei melhor. Não lhe pedi nada, exclamou Paneb. Sei disso muito bem. Mas e daí? Escute, o abete. Estou apaixonado por turquesa e todo o povoado está a par. É o seu caso. Você compreende então que não estou livre. Como não está livre? Ela sempre proclamou que não se casará e você se contenta em fazer amor com ela sem viver sob o mesmo teto. Portanto, você é livre. Conseguirei convencê-la a se casar comigo. Está enganado. Provarei o contrário. Você não sabe, mas ela fez um voto a deusa Hathor. Ao consagrar-lhe os pensamentos que animam seu coração, ela usufruirá durante toda a vida da beleza concedida pela deusa, desde que não se case. Uma sacerdotisa de Hathor não quebrará seus votos. O jovem colosso estava arrasado. O abete apura não manifestava nenhum triunfalismo. Você ama a turquesa. Você lhe agrada.
Ela vai divertir-se com você enquanto sentir prazer. Comigo é diferente. Eu o amo e ofereço-lhe tudo o que tenho. Viveremos sob o mesmo teto, seremos marido e mulher sem nenhum tipo de solenidade. Preciso confessar-lhe que minha família é formalmente contra essa união e se recusa a organizar até mesmo uma pequena festa para celebrá-la. Você não tem o direito de desprezar a opinião dela. Claro que tenho. Eu me caso com um homem da minha escolha, e esse homem é você. Amanhã já serei infiel. O prazer físico não me interessa muito. Em compensação, gostaria de dar-lhe um filho, mas a decisão é sua. Você não vai impor a si mesma? Pense bem, Paneb. Prometo ser uma boa dona de casa, tornar agradável o seu cotidiano e não privá-lo de nenhuma liberdade. Você tem tudo a ganhar e nada a perder. E se bebêssemos cerveja forte para selar nossa união? Não é muito precipitado? É a melhor solução para nós dois. Qualquer que seja o seu destino, você precisa morar numa casa limpa e bem cuidada. Serei sua serva. Você nem notará minha presença. Confuso, Paneb o ardoroso aceitou beber, mas a bebida não lhe clareou o pensamento. Mesmo assim, comeu com grande apetite e teve de admitir que a cama preparada por Uabete Apura era bem mais confortável do que a velha esteira. Casado com uma mulher que não amava e apaixonado por outra com a qual nunca poderia casar-se. Sua cabeça rodava. Se não expulsasse imediatamente o Abete Apura daquele quarto e daquela casa, ela apresentar-se-ia no dia seguinte como sua legítima esposa, e nem mesmo ele sabia se iria permanecer numa confraria que o reduziria ao estado de jaceiro, na esperança de estar sendo vítima de um pesadelo, mas, consciente da sua covardia momentânea, Paneb adormeceu. Fim do capítulo 55. E fim de mais um bloco de capítulos. Gente, mas que coisa! Quero saber, quem aí dos meus companheiros de leitura sabia dessa questão das sacerdotisas de Hathor que se entregam à deusa não poderem se casar? É engraçado, né? Como isso parece com o sacerdócio de outras religiões mais atuais. Mas tudo bem, essa foi a primeira leitura de 2026. Olha que legal, estamos aqui mais um ano juntos. Estamos indo para o nosso segundo ano de publicações, de leituras, de companheirismo e muito, 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 muito obrigada a cada um de vocês que está por aqui comigo. Um grande beijo, até a semana que vem. Feliz Ano Novo! Tchau!